investindo em conhecimento e qualificação. Nessa Câmara chamada Município de Arvorezinha, a manchete era: vereadores gastaram X em diárias para ir a Brasília. Quer dizer, os outros fizeram investimento, esses aí gastaram. Né? Então, são tudo assim. Então, nós temos que combater, eu digo aos vereadores, combatam, não deixem se criar. Terminem logo essa discussão, façam, e tem até eleição para fazer os valores dos subsídios, não extrapolem, mas façam o que tem que fazer e termine com as discussões, e no Rio Grande do Sul já diminuiu bastante esses movimentos aí. Eu vou chamar aqui, então, vou fazer a apresentação como mestre de cerimônias, pode ser? Passar aqui para o nosso mestre de cerimônias. O homem da TV Web Brasil. Vai repercutir esse evento aqui também. Obrigado, pessoal. Volto à tarde. Muito obrigado, presidente Gilson Consati, presidente da UVB. Dando continuidade ao nosso evento, nós apresentaremos agora a próxima palestra, Prestação de Contas de Gestão de Câmaras de Vereadores e Prefeituras e a repercussão nas eleições municipais. Para isso, nós convidamos à frente o doutor Eduardo Requião. Ele é advogado especialista em Direito Administrativo de Salvador, Bahia. Obrigado. Dá um pouquinho mais de ganho nesse som, né? Ok? E logo após a palestra do doutor Eduardo Requião, todos e todas estão dispensados para o almoço e, conforme o nosso presidente colocou, às 15 horas, retornando aos nossos trabalhos. Bom dia a todos e a todas presentes aqui no ambiente. Eu me chamo Eduardo Requião e, antes de iniciar aqui a nossa exposição, eu quero fazer algumas considerações. De todo modo, antes, portanto, de adentrar ao mérito, né, cumpre aqui nós falarmos e fazermos um pouco a questão da menção à figura, né? A figura que permitiu com que tudo isso que nós vemos aqui do ponto de vista material ocorresse. Numa dimensão celestial é Deus, mas numa dimensão terrena isso se materializa através de alguém. E esse alguém é o nosso presidente Gilson Consati, municipalista convicto lá do Rio Grande do Sul, que vem percorrendo o nosso estado, né, vem percorrendo o Brasil, desenvolvendo trabalhos de natureza ligada ao municipalismo. E alguns deles, nós temos tido a oportunidade de falar a respeito daqueles temas que nos são mais afetos. Naturalmente, os temas relacionados à prestação de contas, a alguns aspectos das mudanças eleitorais, enfim. Então, eu quero saudar a todos e a todas aqui presentes nesse ambiente, na pessoa do nosso presidente, do Gilson Consati. Por gentileza, uma salva de palmas. Pois bem, nós iniciamos aqui a nossa exposição e, quando nós fomos chamados para falar aqui, nos foi passado um determinado tema, não é? Um tema que é muito, eu diria, delicado. Que tema é esse? O tema, está pegando aqui? Aqui, ó. Chama-se prestação de contas de prefeitos e vereadores e as repercussões ao longo dessa próxima eleição. A eleição agora, o pleito eleitoral de 2016. Então, antes de adentrar novamente ao mérito, a gente vai fazer algumas considerações, porque a apresentação por si só é um pouquinho seca, né? Ela, na verdade, traz
elementos próprios de uma análise relacionada ao que o TSE tem encarado como limitações, não é? Ao que o TSE tem encarado como limites para efeitos de prestação de contas. Então, eu vou começar aqui, tecendo algumas considerações acerca do seguinte: quando se fala de prestação de contas, nós temos que lembrar do preceito base. Qual o preceito base? A probidade administrativa. Todo e qualquer agente público, ou político, ele lida com um caractere, seja ele a probidade. O agente, ele tem que ser probo, ele tem que estar despido de todo e qualquer elemento que não seja relacionado ao aspecto da probidade. Ora, mas é lógico isso. Como a pessoa pode exercer uma função pública sem que ela esteja habilitada, sem que ela esteja preparada? Então, a lei, ela estabelece alguns critérios, não é? A lei, ela vai dizer quais são os critérios de elegibilidade, ou seja, o que é necessário, o que significa requisito para que a pessoa, ela compita, ela faça parte daquele pleito eleitoral. E, ao longo das eleições agora de 2016, nós temos um aspecto um pouquinho diferente, não é? Nós temos como é que eu posso dizer, um tipo de procedimento lançado na lei que tem uma tendência de judicializar mais esse pleito eleitoral. Ou seja, se as pessoas que vão competir nesse jogo político, não se adequarem efetivamente às regras, eles correm um sério risco de 72 horas antes da diplomação terem um comunicado de que não podem assumir a vaga a qual conquistaram com muito esforço. Por isso, eu inicio aqui a apresentação falando para vocês o seguinte: a probidade, ela está prevista ali no artigo, na Lei Complementar 74 de 90, ela traz o que é requisito para que seja inelegível, e eu peço a atenção dos senhores por conta do seguinte: o artigo, a Lei Complementar, ela vai estabelecer o que? A probidade, que foi um elemento que nós trouxemos aqui, a moralidade para o exercício do mandato, considerando a vida pregressa como requisito, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico e o abuso do exercício de cargo público. Ou seja, a partir de então, nós verificamos que a lei, ela vai estabelecer critérios esses que são de desincompatibilização frente ao pleito. Alguns entes vão ter que se desincompatibilizar 6 meses antes, como foi o caso agora de algumas pessoas que ocupavam cargo de confiança, outros vão ter que se desincompatibilizar em 4 meses e outros em 3. Então, é bem interessante, é bem importante que os interessados em competir no pleito eleitoral façam e tenham acesso à tabela do Tribunal Superior Eleitoral, em que ele disciplina o que é prazo para cada uma da atividade. E se por acaso existir alguma dúvida com relação a algum desses aspectos, é importante, é interessante se consultar a consultoria ou assessoria de sua confiança para que você não incorra no risco de ter um problema de natureza eleitoral. Pois bem, o que a lei considera inelegíveis? A lei, ela considera inelegíveis, eu separei aqui esse trecho, mas eu vou trazer apenas 3 elementos. 3 elementos os quais nós apontamos como essenciais e vamos depreender a nossa análise a partir de então. Os que tiverem suas condutas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, irregularidade insanável. Esse é o primeiro elemento. 2, decisão irrecorrível do órgão competente. Ou seja, sabemos que quem julga as contas do gestor, por exemplo, municipal, em caso o gestor municipal,
é a Câmara e é também o Tribunal de Contas, seja do Estado, seja dos municípios. Então, essa rejeição aqui, ela afeta diretamente esses dois aspectos, essa bifurcação que vai haver para efeitos do cumprimento da análise das contas. A decisão irrecorrível é o segundo elemento, não é? Decisão irrecorrível de órgão competente. Então, são, pois, esses três os elementos que nós depreendemos do trecho da lei. Ora, as contas públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Antes de prosseguir, eu quero falar um pouquinho para os senhores aqui do que é efetivamente a improbidade administrativa. E a improbidade administrativa, como não faz parte do nosso trecho, eu vou me permitir ser um pouquinho objetivo nesse sentido. Ela se caracteriza em três aspectos, não é? Ela se caracteriza em três aspectos. Que aspectos são esses? A doutrina e a jurisprudência têm entendido que existe um de maior gravidade, um de média e um de pequena gravidade. Ou seja, a lei de improbidade administrativa, a LIA, ela estabelece, ela encadeia, um elemento distintivo entre os elementos da improbidade administrativa, estando presente especificamente no artigo 9º, 10º e 11º. Portanto, a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, ela pode ser verificada pelos senhores a partir do acesso do site do Planalto, a verificação, Lei 8.249/92, em cujos atos, especificamente, legalmente, constam no artigo 9º, 10º e 11º. Mas, ora, que atos são esses? Eu vou mostrar para os senhores aqui, em nível de jurisprudência, o que o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido por cada ato que a lei estabelece, como em sendo crime. Ou seja, nós vamos trazer modelos de julgados. Vocês sabem que o direito ele é muito amplo, ele é muito aberto. A chamada fato-tipo, que é um fato que há a disciplina legal do determinado crime ou da determinada infração, ela é disciplinada de forma bem ampla. Então, os tribunais, o Poder Judiciário, eles se valem, portanto, dos julgados para expressar o que a lei, né, traz como irregular, como ilegal, enfim. Portanto, eu vou chamar a atenção dos senhores para os seguintes aspectos aqui, ó. Artigo 9º, artigo 10º e artigo 11º. Pois bem, um dos fatos, a que existe limitação, é um fato relativo a um princípio. Ou seja, o que gera ferimento a princípio administrativo, seja legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ou eficiência, ou como a doutrina chama, alguns dos subprincípios, proporcionalidade, razoabilidade, enfim, houve o ferimento ao princípio, há a infração administrativa. Em havendo a infração administrativa, há, de certo, o ferimento à norma. E, portanto, a lei encara este episódio como sendo o de menor gravidade. E aí, nós paramos para analisar, né? Bem, acaba sendo de menor gravidade o que afeta a moralidade, quando, na verdade, o princípio, ele nada mais é do que um conceito jurídico indeterminado sobre o qual podemos avaliar, mensurar, criar elementos de análise a partir desse indicativo. Robert Alexis já vai definir essa questão da ponderação, a questão dos princípios e vai disciplinar e vai doutrinar nesse sentido. Eu acredito que isso é extremamente temerário. Por quê? Porque a partir dessa norma aberta, a partir de um conceito jurídico indeterminado, você pode expressar democraticamente uma série de aspectos, por vezes, não compreendidos numa grafia legal, numa escrita de uma lei. Portanto, esse ferimento ao princípio,
ele, ferimento ao princípio da administração pública, ele acaba sendo encarado ainda como um dano de baixo potencial, assim por dizer. Ora, secundariamente, há a questão do prejuízo ao erário, ou seja, tudo aquilo que causa prejuízo ao erário tem sido encarado como algo médio. Uma licitação que deu errado, que houve a participação de um determinado agente político, a realização de algum procedimento de natureza administrativa que ele, de alguma forma, fez parte daquele procedimento, seja como sujeito ativo, seja como passivo. Agora, perceba, normalmente o administrador público, seja o administrador do executivo ou do legislativo, assim por dizer, o gestor, ele é capaz, ele pode, juridicamente falando, incidir em qualquer fato tipo da lei. Então, esse artigo, ele elenca de forma mais imediata, de forma mais direta, o quê? Essa questão do prejuízo ao erário. E ele estabelece minuciosamente através das suas alíneas. E, por fim, o artigo que eu acredito que não é o de mais importância, mas pela doutrina e pela jurisprudência tem sido encarado como de maior importância, que é aquele que gera o enriquecimento ilícito. De alguma forma, se o agente público, no exercício de sua função, se vale de algum ato para que aumente o seu patrimônio, para que aufira receita, para que aufira vantagem, isso, portanto, é encarado como enriquecimento ilícito. Pois bem, além disso, além do que foi tratado aqui, no que diz respeito à improbidade, e é importante que nós tenhamos em mente esses conceitos devidamente formulados e encampados nos nossos raciocínios, é o quê? Por que ele assume tamanha importância? Porque cada vez mais nós dispomos, a sociedade, senhores, ela dispõe de mecanismos de controle. Ora, quando nós trazemos aqui mecanismos de controle, nós falamos especificamente de algumas ações. Então, sabemos que existe uma ação chamada ação de improbidade administrativa, sim, mas ação popular. A ação popular, ela pode ser aventada por um cidadão que goze plenamente dos seus direitos políticos, que tenha quitação eleitoral e que goze, portanto, desses direitos, ele pode se valer de uma medida dessa natureza para ingressar com ação especificamente contra determinado ato ou ação de dado agente político. Agora, perceba, quando nós falamos agente político, nós aproveitamos o fato de o representante do Poder Legislativo estar inserido necessariamente entre essa expressão. Agora, quem eventualmente é gestor, né, do Executivo também faz parte dessa colocação aqui. Portanto, o que nós temos aqui em mente? Vamos correr, porque o tempo parece que... as contas públicas, nós falamos da improbidade, nós deixamos claro isso, falamos aqui sobre a ação popular, falamos um pouco sobre o conceito de improbidade administrativa, mas não falamos da ação de improbidade administrativa. Essa é uma ação que pode ser lançada por um representante do Ministério Público, por alguma associação especificamente de classe, ou que tenha representação, mas, além desses dois mecanismos, a sociedade, lato sensu, ela pode realizar o controle das ações ou dos atos públicos através da legalidade dos atos públicos, através de diversos outros meios. Como, por exemplo, a pessoa percebe uma irregularidade e se dirige a uma ouvidoria, a uma inspetoria, enfim. E ela pode, desde que legitimada para aquilo, realizar o procedimento de uma investigação. Ela pode lançar ali o quê? Iniciar ali um procedimento. De que forma? Ela faz, a grossíssimo modo, o que no direito penal nós chamamos de queixa. Não é queixa. Ela apenas vai registrar um determinado acontecimento. E esse acontecimento ele vai ensejar uma investigação, não é? Nós sabemos que para que ele faça essa investigação, ele vai ter que estar devidamente representado por um agente político. Mas, percebam, existe uma tendência, não só jurisprudencial, não só doutrinária, mas social, no sentido de que os mecanismos de controle, eles avancem. Agora, percebam,
cada vez mais a sociedade, ela tem acesso às contas públicas, por exemplo. Ou seja, nós dispomos de um não chega a ser poder, porque o Tribunal de Contas, ele realiza uma função acessória. No entanto, percebam, a sociedade, através dos seus integrantes, ela pode investigar, e ela pode se valer de alguns mecanismos, inclusive dos seus representantes, para obter aquela determinada investigação, para obter aquele determinado objetivo que é de sanar aquela dúvida cidadã, assim por dizer. De todo modo, eu chamo a atenção para isso, porque no sistema em que nós vivemos hoje, num sistema democrático, né, no sistema onde os mecanismos e os meios de comunicação cada vez mais dão conta dos episódios e fatos ocorridos em quaisquer que sejam as repartições, em quaisquer que sejam os órgãos, cada vez mais o agente político, ele está submetido a um controle, que é um controle midiático. Porque percebam, cada pessoa agora acaba virando repórter, acaba virando jornalista, ou acaba se achando pelo menos o tal. E ela faz uma gravação, ela faz uma verificação, ela faz uma constatação de uma irregularidade no município e lança aquele vídeo, aquela foto na internet, com quanto? Recebe curtidas no Facebook, no Instagram, enfim. Então, esse meio de controle, ele está sendo exercido cada vez mais pela sociedade. Agora, percebam, não é um meio formal, é um meio informal. Agora, as autoridades, elas começam a ter acesso. Vocês querem ver uma coisa? Recentemente, nós estávamos em visita a um dos nossos assessorados, não é? Um dos nossos assessorados. E nessa visita, nós falávamos, né? Eles nos traziam algumas informações acerca de algumas investidas da parte do poder público, da parte do que os mais tendentes aí à investigação têm chamado de quarto poder. Agora percebam, não existe quarto poder, ok? Como é que eu posso dizer, de uma falha um tanto quanto grave nós falarmos isso, porque a Constituição ela não estabelece. O que existe, na verdade, é um órgão, uma estrutura administrativa que fiscaliza, que investiga, que vai atrás das irregularidades, que busca sanar e proteger o interesse transindividual, o interesse, enfim, supra-individual, quer queira como chamar isso. Portanto, eu falo aqui da questão do meu assessorado. E o que ele dizia? Eduardo, a turma aí do órgão, o promotor, ele tem investigado. O promotor, ninguém sabe quem é ele é novo, ele aparece por aqui, e ele passa em tudo quanto é canto e descobre algumas atividades que, por vezes, nós fizemos sem declarar. Olha a falha aqui na prestação de conta, gente. Olha a falha aqui na prestação de conta. A gente sabe que, às vezes, seja por desconhecimento, seja por conhecimento excessivo, assim por dizer, determinados aspectos da campanha eleitoral não constam, não estão na prestação de contas. E agora, a partir dessa nova lei, a partir da mini-reforma eleitoral, qual a tendência? A tendência é de que, na verdade, o mecanismo legal é de que haja o lançamento, assim que foi dada a entrada do recurso na campanha, em até 72 horas. Nós não estamos falando aqui de prestação parcial, não. Ou podemos até encarar dessa forma. No entanto, senhores, quem não fizer esse lançamento, corre o risco de sofrer as penalidades. E as penalidades, a lei estabelece começando de 2 a 8 mil por infração. E a gente sabe que o Tribunal Superior Eleitoral, ele lançou aí uma tabela, né? Uma tabela que até está atualizando essa tabela, em cujo valor de cada eleição para o sistema majoritário e proporcional esteja ali elencado. Então, grande parte dos senhores aqui, ou alguns dos senhores aqui, tem municípios que o limite para gasto é de R$10 mil, como mínimo. E aí, como é que você vai fazer? Sabe?
Eu sei que uma coisa, como já diria aquela velha filósofa lá da Bahia, né, da minha querida Bahia, não é? A Carla Pérez. A Carla Pérez, ela diz o seguinte, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que tem a ver? O que tem a ver o lançamento contábil com o valor a ser pago? Bem, tem a ver porque vai ser cruzado lá na frente. De alguma forma, os senhores podem ser prejudicados acaso cometam uma falta, o seu município tenha limite até de R$10.000 de gasto, e o senhor não comprove como pagou aquela multa, enfim. Sabe, essa eleição, como diz o doutor Alarcon, ele já está aqui? Não, né? Meu amigo Alarcon, diz o seguinte, olha, tem uma tendência de ser judicializada. Por quê? Porque você não pode dar um ai, não pode dar um X fora da linha, porque aquilo lá está sendo disciplinado agora pela lei. Parte do movimento eleitoralista do Brasil tem questionado a legitimidade do conteúdo, assim, né, dessas leis, dessa lei em especial. Será que essa lei atendeu efetivamente ao nosso conclame? Ao conclame social? Ou será que ela atendeu aos interesses até então estabelecidos? Porque percebam, nós estamos tratando de eleições municipais, não estamos tratando de eleições de natureza estadual, enfim. Essa eleição é a eleição mais difícil, a eleição onde os senhores aqui têm os seus, aqueles que vossas excelências aqui representam, nas suas portas, exigindo medidas, exigindo satisfação com relação ao posicionamento, com relação à forma de ser, de agir, vai para cima e para baixo e tal. Então, tudo bem que uma coisa, já diria a Carla Pérez, é uma coisa e outra coisa é outra coisa, mas a gente tem que chamar a atenção disso. Agora, pelo menos só para dar continuidade ao nosso assunto aqui, a outra situação que eu acho interessante é que se estabelece como limite 0,50 por 0,50 de uma placa. Como é que você vai ver uma placa distante, de uma distância tal? Se a pessoa tiver dificuldade para ver, ou se não tiver também, como é que ela vai efetivamente poder publicizar o seu nome? E nós sabemos, quem estuda aqui publicidade eleitoral, quem estuda aqui planejamento eleitoral, sabe, conhece que essa eleição tem uma tendência. Qual a tendência? Favorecer, privilegiar quem está sendo mais visto. Ou seja, senhores, quem tem mandato tem vantagem. Quem tem mandato tem cartilha à disposição para poder distribuir e falar dos feitos e fazer isso acontecer. Então percebam, cumpre em espaços como esses, nós levantarmos algumas questões e chamar a atenção para que vossas excelências também, de alguma forma, contribuem nas relações locais, nas relações estaduais a que vossas excelências fazem parte. Porque não se quer aqui desenvolver um perfil de legislador que não seja capaz de atender ao conclame social. Mas essa parte aqui eu vou falar um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais adiante, porque eu tenho que terminar meu tema. Afinal de contas, embora eu seja carioca, criado na Bahia, seja um cariobano, eu não sou manso. Então eu tenho que falar o que às vezes está na garganta. Eu tenho que falar o que às vezes nos traz questionamento por parte de alguns dos nossos assessorados, de alguns dos colegas dos senhores que através da instituição fazem consulta à nossa assessoria e que representam, em verdade, a grande dificuldade, o grande calcanhar de Aquiles de uma campanha eleitoral. Portanto, nós trouxemos aqui o quê? Os pressupostos para inelegibilidade, né, por rejeição de contas públicas. Nós falamos das contas rejeitadas por irregularidade insanável, falando do conceito de improbidade administrativa. Nós falamos que, percebam, eu vou falar desse tópico aqui e não vou me estender um pouco no conteúdo dos slides, porque é muito massivo e eu acredito que o tempo não dê para a gente concluir. De todo modo, eu vou chamar a atenção aqui dos senhores para um aspecto, ou aliás, para dois. Ou como diria, a doutrina jurídica adora criar palavras, criar conceitos.
para um preceito bipartite, né? Então, vamos dividir isso aqui, essa análise. Ora, a decisão irrecorrível, ela tem que ser prolatada por órgão competente. Eu lhes pergunto, os senhores me mostrem aqui, gentilmente, tá? Aonde na Constituição fala que o Tribunal de Contas, seja estadual ou seja municipal, possui o poder de julgar? De quem é a decisão político-administrativa da análise das contas do gestor municipal? De quem é, senhores? De quem é, senhores? E o que o tribunal está fazendo? Exercendo uma função que é fundamental. Chama-se controle externo. Percebam, controle externo. Esse controle, senhores, é um controle que afeta necessariamente aspectos técnicos, aspectos orçamentários, que por vezes, por conta de diversas razões, a composição de uma Câmara pode não ter, porque a composição é o quê? Ou o quê? Política. Portanto, eu quero chamar a atenção disso, porque eu me coloco, humildemente, do lado daqueles que acreditam que, hoje, esse excesso de judicialização tem favorecido o aparecimento de um determinado fenômeno, senhores. Esse fenômeno é o fenômeno que o professor da UERJ, lá do meu Rio de Janeiro, Daniel Sarmento, tem trazido. Você sabe qual é o fenômeno? Chama judicialização da política. Ora, cada vez mais, os tribunais, de um modo geral, assumem uma importância maior do que propriamente o desenvolvimento político. Nós sabemos, como já diria a filósofa Carla Pérez, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No entanto, cumpre nos afirmar. Percebam, eu não estou dizendo aqui que o tribunal não tem uma função importante. Não é isso que nós estamos falando. O tribunal, a Corte de Contas, tem uma função essencial. O regime, melhor, as influências que nós temos das cortes belgas, das cortes francesas, elas têm uma importante função dentro do controle do nosso sistema democrático. Porém, senhores, não podemos esquecer que a Constituição, ela estabelece alguns critérios. Ela estabelece poder constituinte originário, enfim, e derivado na medida que lhe cabe, ele traz o quê? A disciplina da relação política, administrativa. Então, cada vez mais, o Poder Judiciário ele tem assumido uma função excessiva. Nós levamos ao Judiciário muitas questões que poderiam ser resolvidas interna corporis, aspas. Isso é uma observação, eu não estou analisando fato político atual nenhum, eu estou fazendo uma análise, vamos chamar assim, como já diria Zaffaroni, conglobante. Eu estou avaliando o fenômeno político. Porque eu penso que vossas excelências têm que compreender que a função de cada um dos senhores aqui é essencial, não só para o exercício democrático do nosso Estado de Direito, senhores, do nosso rule of law, da nossa democracia. Ora, senhores, o papel do poder legislativo, ele está sendo deixado de lado. Senhores, eu vou trazer um pouquinho mais no final, mas, senhores, o legislador municipal, ele não está sendo respeitado, senhores. Quem aqui é do Paraná?